Fala aí, pessoal, tudo bem? Vinícius Tex aqui de novo. E hoje eu estou com o Eduardo Lemos, que é contador, administrador de empresas e sócio da empresa do grupo Qualiconte no Rio de Janeiro. Hoje eu trouxe o Eduardo Lemos para conversar sobre como declarar os bitcoins no imposto de renda. Um bate-papo bem rápido, bem descontraído, para a gente desmistificar essa história aí e saber como é que a gente declara isso para o Leão. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde para você aí. Tudo bem, Vinícius? Salve, salve, pessoal. Um prazer estar aqui para você e para os assinantes do seu canal para falar sobre esse aspecto um pouco turbulento ainda, né? Uma grande novidade no Brasil e em vários outros países do mundo. É verdade, é novidade para todo mundo, né? E todo mundo com dúvida, inclusive lembrei de você hoje, porque fui fazer o imposto de renda de um cliente. Olha aí. Do ano e tinha lá investimento em Bitcoin com dúvida. O que eu faço, Eduardo? O que eu faço, Eduardo? Vamos lá. Então vamos lá. Meu camarada, vamos lá. A primeira pergunta que eu te tenho é: eu tive lucro com a venda dos bitcoins. Como é que eu declaro isso no imposto de renda? Como é que funciona isso? Tá. O que a gente precisa entender nesse momento é o seguinte: as criptomoedas, inclusive dentro delas o Bitcoin, ainda não é uma moeda regulada com lastro nacional. Então, para tudo que é relacionado à criptomoeda é por equiparação. Então, ela, para efeito de programa da Receita Federal de controle do Banco Central, ela é equiparada a ganho de capital em moeda estrangeira, que é o ganho de capital seria o lucro, né? Certo. Então, inclusive o regulamento de isenção ou não isenção hoje é equiparado a isso. Como é que funciona hoje o esquema de isenção ou não isenção de ganho de capital em moeda estrangeira? Boa. Alienações, vendas, né, até 35 mil por mês são isentas de ganho de capital. Alienações, vendas, não é lucro, tá? É a venda, a operação de venda. Operações de venda individuais ou em conjunto de mais de 35 mil reais por mês, você tem que fazer o programa que é chamado de GCAP. É um programa que você baixa no site da Receita. Toda vez que você fizer uma operação que não é isenta, você alimenta o programa. Se tiver que emitir, ele já emite o DARF automaticamente do imposto a ser pago. E lá em março, abril, na declaração de renda de pessoa física, ele já exporta as informações para a declaração de pessoa física. Então quer dizer, eu comprei e vendi, mas a minha efetivação foi menor que 35 mil. Isso. Eu declaro, mas sou isento de pagar o imposto. Agora, foi acima de 35 mil, eu tenho que pagar o imposto. É isso aí. E não é uma operação, tá? São as operações do decorrer do mês. É a soma das operações, sim. Então. Você pode fazer, por exemplo, 35 vendas equivalentes a R$1.000, fazendo a composição de moeda. Aí a soma deu aquilo dali. Está dentro da isenção. Só que tem um detalhe aí, que eu vejo algumas pessoas comentando, um lugar ou outro, não está errado em falar de isenção. A isenção está cravada em 35 mil, mas não é isenção para criptomoeda, até o que eu falei, é por equiparação com ganho de capital de moeda estrangeira. Entendi. Mas, mesmo que isento, essas operações elas devem constar na declaração de imposto de renda pessoa física. Entendi. Só que elas vão para o rol de isentos e não tributáveis. Entendi. Lá você tem uma linha que lá no próprio programinha do imposto de renda tem um campo lá onde a pessoa marca isso daí. Isso, aí onde você vai computar tudo que você fez no mês, porque a isenção é mensal, né, até 35 mil por mês, vai computar tudo que fez no mês e vai lançar em isentos e não tributáveis. Entendi. Então tem que ter um bom controle das operações que são feitas. Isso aí a pessoa pode pegar até o controle no próprio extrato de compra e venda que ela tem na corretora, lá onde ela compra e vende os bitcoins, ela consegue acompanhar aquilo dali. Daí ela consegue saber se ela atingiu ou não esse valor. Perfeito, perfeito. Beleza. Uma outra pergunta que eu tenho aqui, tem pessoas que têm MEI, né? Aquele microempreendedor individual, né? E estão usando as moedas virtuais para receber também como forma de pagamento. A declaração é igual a de imposto da pessoa física ou ela tem alguma diferença? Como é que funciona isso aí? Eu vou interpretar que esse recebimento é como se fosse uma receita por prestação de serviço. Sim. Tá. O que acontece? O MEI, ele tem que declarar imposto de renda pessoa física, porque o MEI ele tem uma parte, que é a parte de empresário do CNPJ que ele tem, e uma parte de pessoa física de contribuinte. É uma outra dúvida que é recorrente, eu vejo muita gente falando na internet, falando besteira. O MEI não é isento de imposto de renda só porque pagou lá a guia mensal do MEI, aquela guia com valor pequeno, ok? Ele tem que fazer uma conta
para separar o lucro dele, para identificar o lucro da operação e desse lucro do MEI, o que é isento e o que não é isento. Eu escrevi, inclusive, um artigo agora recentemente, está no meu blog, edulemos.com.br, está lá, inclusive, lá travado lá em cima, sobre como se faz essa conta. Lá tem um exemplo prático e tudo. E rapidinho, só para você que está vendo o vídeo, o link dele vai estar aqui embaixo. Então, a página dele, a página do grupo, e esse link que ele está escrevendo vai estar aqui embaixo. Legal. Então, o que nós vamos ter que fazer? O Bitcoin não é uma moeda aceita aqui no Brasil. Então, primeiro, se você receber em Bitcoin, você vai precisar trazer isso para um dinheiro oficial, que é o real. Você vai fazer essa conversão. Então, ele vai entrar a ser computado como receita do MEI, em real, não em Bitcoin. Ok? Aí, e para efeito de quê? Isso para efeito do cômputo do lucro do MEI. Para o efeito contábil do MEI. Então, você vai ter que converter para real, mesmo que você não tenha vendido a moeda. Então, você tem que computar isso para real, para apropriar a receita, para ter o lucro, para saber identificar do lucro o que é tributável, o que não é tributável, e vai fazer sua declaração. Só que vamos dizer que você recebeu os bitcoins, mas não vendeu os bitcoins. Eles estão lá na tua carteira. Estão na sua carteira. Beleza. Vão entrar lá como bens e direitos na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Entendi. Pelo valor de aquisição deles. Entendi. Então, a pessoa tem que... Ela identifica que recebeu aqueles bitcoins, que está lá como um bem dela, e daí ela declara pelo valor que aquele bem vale na hora que ela recebeu, é isso? Mas, veja, isso é um puxadinho, tá? Porque, a princípio, legalmente falando, ela não poderia receber em Bitcoin se não ocorresse a conversão em prol da pessoa jurídica. Certo. Porque, veja, a empresa é um ente, a empresa é dissociada do sócio, inclusive sendo MEI. Quando você cria um CNPJ, tem um outro ente jurídico. Então, na medida que você recebeu por um serviço prestado em Bitcoin, em real, em dólar, em qualquer outro tipo de moeda fungível ou não, isso quer dizer que a empresa recebeu isso. Só que qual é o problema? O MEI, ele, diferente das outras empresas de lucro presumido, lucro real, ela não tem contabilidade obrigatoriamente. Não tem balanço, não tem balancete, não tem livro diário, nada disso. Certo. Então, ela não tem onde apropriar esse ativo. Então, criou-se uma neblina nesse tipo de atuação. Uma área ali, né? Então, é uma área cinza. É uma área que ainda está sendo explorada ainda, mas o jeito que você tem de declarar isso e evitar um problema maior é fazendo esse meio aí. Faz a apropriação como receita, identifica o que é o lucro tributável ou não, que aí dá uma olhada lá no post que vai lá no seu post tem aí no link aqui embaixo. Como fazer. E se os bitcoins estiverem em carteira, porque a pessoa jurídica do MEI não vai ter a carteira, quem vai ter a pessoa física, aí coloca como bens e direitos em nome da pessoa física. Entendi. Show de bola. Tá, e aquela pessoa que, a última pergunta, até para a gente, né, se bater bem rapidinho, a pessoa comprou o Bitcoin, né, no ano passado ou 2 anos atrás, não realizou os lucros, deixou lá, né, deixou na carteira virtual, tá lá, não mexeu, ele ganhou valor e tudo, não sei o quê, mas ele não mexeu. Ela precisa declarar isso para o imposto de renda, como é que ela faz? Está lá na carteira, ela comprou e esqueceu lá. Como é que ela faz isso aí? Isso é outra zona cinza. Por quê? A princípio, como a maioria das corretoras, elas trabalham a partir de criptomoedas, são servidores que não são monitorados pela Receita Federal nem pelo Banco do Brasil, até porque elas não, diferente, por exemplo, de operadoras de cartão de crédito, corretoras de ação de bolsa, corretoras de pools de investimento que são obrigadas a fazer declaração de tempo em tempo para dizer quem são as pessoas que têm dinheiro investido, qual o CPF, qual o valor. Essas corretoras de criptomoeda não são obrigadas ainda a ter uma declaração formal ao fisco. Então, eu hei de falar o seguinte, se você não declara nada, ninguém vai saber. Eles não vão ter como saber, mas, como todos nós somos corretos, nós somos corretos, vamos querer fazer o que é correto. Isso aí. Você declarar isso em bens e direitos. Em bens e direitos. Você adquiriu aquele bem, adquiriu. Tá lá, isso. Mas aí você coloca como se você tivesse adquirido um produto, é isso? E deixa lá guardado, é isso?
É o mesmo tratamento, você vai encontrar o mesmo tratamento que você dá para moedas estrangeiras. Você tem uma linha lá de classificação de bens e direitos para isso, para moedas de outro valor, moedas Lá no estrangeiras. programinha da Receita mesmo tem Você uma... não vai ter lá dizendo criptomoeda, Bitcoin, nada disso. Não. Você vai ter que equipar, por equiparação, vai ter que equiparar uma moeda estrangeira. Então, inclusive, a Receita Federal não tem hoje ainda balizamento com relação à necessidade, por exemplo, de atualização ou não atualização do bem. Certo. Então, a princípio, você vai fazer o registro com bens e dias pelo valor de aquisição. Entendi. Da época da aquisição do bem. Na época da aquisição daquela quantidade de Bitcoin que você comprou e está lá. Ativo, isso. Entendi. Então, você vai dizer lá em bens e direitos de quem você adquiriu aquele ativo, qual é o nome do ativo, a quantidade de ativo, a conversão dele para real no valor unitário, e se você souber o CNPJ e o nome da empresa. Porque, pelo que eu estive vendo, ultimamente, você hoje em dia consegue adquirir moedas virtuais, inclusive de outra pessoa física, via carteira. Sim, você consegue fazer uma venda ponto a ponto, né? Tirando a corretora do caminho, sim. Então, verdade. você talvez não saiba nem qual o CPF da pessoa. Tem isso também. Mas partindo do princípio que a pessoa comprou na corretora e tudo, daquele jeito, ele faz como bens e direitos lá no programinha da Receita. Minha sugestão para a Receita Federal é PEC pelo excesso, do que pela falta. Então, coloque tudo o que você souber com relação de quando você adquiriu, quantidade, de onde, CNPJ, razão social, valor de aquisição. Beleza. E isso você vai fazer o quê? Se for moedas com mesma tipificação, se forem só bitcoins, se for só Ether, por aí vai, você coloca todas as aquisições no mesmo campo. Isso. E vai só alimentando os campos com as datas e os valores de aquisição. Entendi. Que aí você informa que você tem aquilo dali, pelo menos, e aí se tiver algum problema, não. Olha só, eu informei, eu fiz o trabalho certo, está informado. E pelo nosso tempo, nós não vamos nem falar de mineração, né? Não tem nem como. Isso aí vai ficar um assunto para um outro vídeo, para um outro momento, né? Que mineração é bem mais complicado, mas eu acho que a gente deveria fazer isso para alertar as pessoas, né? E pelo menos essa primeira base, né? E fala. Então, só aproveitando o espaço. Isso, finaliza aí. Finalizar, dando duas informações. Uma, o Banco Central já está se movimentando com reuniões, inclusive desde o final do ano passado, para, em breve, instituir uma declaração obrigatória para as corretoras. Ou que tenham sede, ou que tenham sucursal no Brasil, ou que tenham sede no Brasil. Tá? Então, em breve vai acontecer. O que vai ficar ainda numa zona cinzenta é a parte de mineração. Que aí nem eles sabem muito bem como vão poder identificar esse tipo de coisa. E dois, aí não vamos discutir sobre isso, eu vou só dar aqui uma pincelada, mas eu acho importante alertar as pessoas, todos que trabalham com investimento. Desde 9 de janeiro de 2018, ocorreu uma mudança legal, inclusive vou lhe pedir para colocar lá no bio do vídeo. Vai estar lá o link. Ocorreu uma mudança legal que agora autoriza a União a bloquear bens de contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, sem autorização judicial. Então, o que é isso? A pessoa entrou em dívida ativa porque deveu um tributo. Antes de instaurar um processo judicial e pedir autorização para bloqueio, a União já pode bloquear os bens. Bloquear antes de pedir. Bloquear antes do juiz bater o martelo. Entendi. E ver se você está certo ou está errado. Entendi. Então, se você comprou, adquiriu, declara que é melhor do que a Receita vir ou a União vir e bloquear o seu bem antes de você, né? Antes do juiz dizer, pode bloquear, ou então não pode. Então, é melhor pecar pelo excesso, né? A gente peca pelo excesso. Perfeito, é isso. Beleza. Olha, hoje eu estive aqui com o Eduardo Lemos, né? Contador, administrador de empresa, sócio do Grupo Qualiconte. Os links da página dele vão estar aqui embaixo, do blog pessoal dele, da empresa dele, vai estar tudo aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, você comenta aqui embaixo do vídeo também, no Facebook ou no YouTube. O vídeo vai estar nas duas plataformas. Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha aqui no YouTube, curte o vídeo aí no Facebook e compartilhe com seus amigos.
Vamos fazer isso chegar à maioria das pessoas e tirar a dúvida de quem tem. Vamos trazer mais conhecimento. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por você vir aqui conversar com a gente. E eu te vejo numa próxima aí. A gente se vê em breve. Grande prazer, bons negócios, sucesso para todos nós. Obrigado. Saúde, pai. Falou.